documentário produzido há uma década, a cantora Maria Bethânia definiu a música com profunda perfeição. Música é perfume. A música é um movimento arrebatador que é capaz de mexer até mesmo com as ondas cerebrais. A música se encontra em lugares que podem parecer escuro, um breu, um nada, mas não é. A música é sensorial, com nuances próprias, assinalando a mão do compositor e a voz do cantor, tornando a obra completa. A música é um patrimônio da alma porque é ali que funciona como máquina a tradução de sentimentos grandiosos. Não é à toa que no Entrevistas de hoje vou falar deste assunto que toma todos pelo coração. Alexandre Machado e Pedro Friedrich vieram falar de música e contar os caminhos que traçam ao longo das suas carreiras artísticas, fora e dentro das cercanias do Morro Queimado. Com vocês, Alexandre Machado e Pedro Friedrich. Come on, baby, don't you wanna go? Come on, baby, don't you wanna go back to the same old place, sweet home Chicago? One and one is two, two and two's four. I have a little baby booked, I gotta go, come on. Baby, don't you wanna go back to the same old place, sweet home Chicago? Blues, olha, vocês merecem aqui. Obrigado. Eu fiquei. Não, merece aplauso, eu tô até meio assim. Te agradeço. Eu acho o blues um som. É um som transbordante o blues. Essa música é de vocês? É de quem? Cara, essa música é de um cara chamado Robert Johnson, que foi um dos grandes pais do blues e de tudo que a gente chama de música norte-americana hoje, rock, pop, country, inclusive a música que a gente tem aqui, o sertanejo, que hoje o pessoal toca aqui, ele veio dessa temática de blues, veio de um grupo de negros que foram trazidos da África, foram para os Estados Unidos, desenvolveram essa música, que era uma música de lamento, era uma música que eles evocavam a religião, evocavam Deus nas plantações, prisões, inclusive. Então, o Robert Johnson foi o primeiro a criar essa temática com violão e aí lançou o blues, que a gente chama de Delta Blues. Foi o pai de todo esse processo. Essa música tem, sei lá, mais de 100 anos de idade. Essa música? Sim, foi composta em 1920 e pouquinho. 1929, 1929. Foi mais ou menos isso. E é incrível, cara, como a longevidade do blues e como ele veio parar no Brasil, que na verdade a gente quase tem o blues ali, historicamente aqui a gente até deveria ter, porque é a mesma raiz africana da música. Peraí, o blues tem raiz africana? Porque a raiz africana todo mundo logo vai atrelar ao atabaque, a um tamborim. Exato. Então, que foi o blues como a tem... música se desenvolveu aqui no Brasil, né? Que é o maracatu, o maxixe, o forró, o samba. É onde teve a colonização africana mais forte. Isso. Porque como é que funcionou? Isso tudo começou com a escravidão, né? A escravidão, ela teve uma época ali que teve um tratado do Atlântico que se proibiu a escravidão. Só que os ingleses, eles eram malandros e eles tinham muitas produções ali de algodão nos Estados Unidos e eles fizeram uma jogada com os portugueses. Falaram assim, olha só, a gente vai burlar esse processo, vamos lá na África, meio piratear escravos, a gente passa aqui no Brasil, deixa escravo para vocês, paramos em Cuba, deixamos mais algum e o resto a gente leva para Louisiana. Então, teoricamente, os escravos que vieram para o Brasil são os mesmos que criaram a música caribenha,
ali em Cuba e foram os mesmos que criaram o blues. Só que a música caribenha e a brasileira são extremamente percussivas, porque eles eram permitidos usar os tambores, eram permitidos cantar os ritmos deles. Então a nossa música saiu muito mais parecida. Tanto que você vê hoje o Olodum, o maracatu, a música rural do Nordeste é muito africana. Só que nos Estados Unidos eles foram proibidos de cantar e de usar tabaques, porque os americanos eram evangélicos e não permitiam, achavam que era coisa do diabo, não sei o quê. E eles tiveram já que se tinha virar. essa coisa do diabo, já desde aquela Já, época. nossa. A música não tem nada a ver na história. Não, o demo. Você não vai tocar isso porque é o demo. Não, o coitado tá do te Robert influenciando. Johnson, que a gente estava falando ali, até hoje, ele tem uma lenda envolvendo ele que ele foi fazer um pacto com o diabo numa encruzilhada no Mississippi. Que inclusive tem uma música chamada Crossroads. E depois eu vou querer que vocês toquem essa música. A gente toca ela, é muito legal. Mas, e na verdade, ele só estava exercendo a religião deles, que era a religião africana, que é a Umbanda, que nós temos no Brasil também, tem na América Central também da mesma maneira, e foi fazer uma fezinha ali pro Exu dele, acendeu uma vela, os caras, não, tá falando com o diabo. Então, o norte-americano é muito preconceituoso com isso, né, cara? A riqueza da música, como eu falei na abertura do programa, é uma coisa que ultrapassa fronteiras. Sim. Agora, por que eu quero falar disso? Porque o que denota-se que a única liberdade que os escravos que estiveram no Brasil, viveram no Brasil, a única liberdade que eles tiveram foi a música. Sim. Procede essa informação? Olha, eles podiam trabalhar a música de uma maneira muito melhor, até porque a música ela é necessária para a gente poder extravasar. Isso desde o início dos tempos, o homem extravasa essa situação que a gente vive difícil na vida, né? A música também, as emoções em geral, né? Exato. Como era o blues, ele começou sendo passou, né, com canto, né, através do canto a princípio, né, na plantação para justamente ele se sentir melhor, né, naquele trabalho árduo, né, que depois teve esse processo dos instrumentos, né, essa evolução, né. Sim, por um lado ou para o outro, passado, né? até de geração para geração, né. E aí o trabalho escravo e a dureza da vida tinha tudo quanto é canto, né? E aí foi se criando o tipo de música para você extravasar esse processo, pouco, né? Aliviar um pouco a E dor, né. vocês têm... Eu quero ouvir alguma coisa... O que vocês prepararam para tocar aqui na entrevista? Essa linda... A gente está trabalhando muito agora, que foi um encontro muito interessante, que eu fazia uns 10 anos que eu não voltava a Friburgo. 10 anos? A minha família é daqui, mas eu lembro da época que aconteceu aquela tragédia daqui. Fazia uma semana que eu tinha vindo em Friburgo, tinha vindo ver a família, ver tudo aqui, e foi um susto muito grande. Eu estava longe, estava no sul, então eu soube notícias muito desencontradas, perdi muitos amigos, foi uma coisa muito chocante. E naquele processo eu acabei ficando muito tempo sem vir a Friburgo. Voltei no ano passado, em dezembro, e aí vim com as gaitas, que eu ia fazer uns trabalhos em Niterói, ia encontrar alguns amigos músicos, e aí estava em Friburgo, estava procurando um blues. Falei assim, cara, eu quero tocar com alguém. E aí me indicaram que o Pedro estava tocando num bar ali no centro da cidade, e aí eu fui invadir o show dele, cheguei lá na cara de pau, falei assim, ó, Pedro, eu quero... Vocês tocam blues, cara? Pra minha sorte. Vamos, a gente tá tocando blues. Eu falei, não, então eu quero dar uma canja. E aí ele toca a mesma coisa que eu, que é esse Delta Blues, ele tem a mesma raiz que eu. A gente é apaixonado por esse tipo de ritmo. Não tiveram muita dificuldade, só tinha que... Ajustamos alguma coisa. Pequenos detalhes. Exato. que é Uma bom, coisa aqui, outra coisa ali. E aí Tem em muito o que setembro... fazer ainda, lapidar isso aí a vida inteira. Escolha esse repertório de vocês, então, deve ser uma maravilha. Isso aqui eu conheço, eu também conheço. É mais ou menos isso. Ou vão fazer. É mais ou menos isso. Quando vocês estão ensaiando, por mais que vocês conheçam uma música e vocês sejam fãs de uma determinada música do blues, vocês tentam dar um toque mais autoral? Olha, aí eu tudo, acho né? que é questão de interpretação. A interpretação ela já é uma Exatamente. coisa autoral, assim, ela é meio autoral. Você interpretar, né, ao momento que você está fazendo, tocando ou cantando aquele trecho, você não vai fazer igual, né,
Nunca você toca a música igual, né? Tem essa frase, o bluesman nunca toca a mesma música igual 2 vezes. Sempre é diferente, nunca é igual. Então Você acho pode que ir no isso mesmo é show. uma coisa que é pessoal também, né? Então não deixa de ser autoral, né? Isso é uma coisa mais pessoal. Isso é que é incrível na música, não é? Mesmo você tocando a música de uma outra pessoa, né? Você tá botando a tua coisa ali, né? O teu sentimento na hora ali, a tua alma ali. Alexandre, como é que você entrou pro blues? Ou o blues já estava no seu organismo? Rapaz. Você nasceu, você saiu da barriga de sua mãe e falou assim, eu quero mais gaita. Cara, eu tenho raízes negras muito fortes. Meu avô é do Nordeste, meu avô era filho de negros com índios e ele veio para Friburgo, acabou casando com uma alemã. E aí a parte do meu pai também são todos italianos, também de imigração que vieram para cá, para o interior de Friburgo. Então eu já tenho uma coisa forte no sangue em ligação à música, assim. Mas o blues, cara, eu me aproximei muito ali na década de 80, quando a gente começou a chegar uns filmes sobre segregação racial no sul dos Estados Unidos, aquele, por exemplo, A Cor Púrpura ou Mississippi em Chamas, que são filmes espetaculares e que tratam dessa temática ali do sul. E foi uma coisa que me chocou muito. Racismo vigente. Exato, é uma coisa meio assustadora, né? E me chocou muito como os caras viviam naquela situação super difícil, mas eles meio que lavavam essa dor com música. E era o blues, que era essa música. E aí eu comecei a pesquisar e fui atrás. Muddy Waters, aí comecei Howlin' Wolf, eu comecei a pegar Robert Johnson, aí fui indo para trás, fui achando coisas, fui descobrindo. E aí não tem como você não se apaixonar, sabe? Quanto mais você vai para trás, mais coisa interessante você acha no blues. Sim, a história do negócio, a vida das pessoas que viveram blues. Eu ontem estava vendo que vai sair um documentário do Howlin' Wolf, da Smokestack Lightning. O Howlin' Wolf mesmo foi um cara que ele trabalhava numa fazenda de algodão com os tios, em 1914 mais ou menos. E ele morava com um pai adotivo que ou era um tio adotivo, que era pastor de uma igreja evangélica e batia nele demais, assim. Então, com 14 anos, ele matou um porco do tio sem querer. E aí, com medo da surra que ele ia tomar, ele fugiu de casa, andou 140 quilômetros a pé pelas estradas do Mississippi, um lugar que era uma segregação racial incrível, qualquer criança poderia ser morta. O cara andou 140 quilômetros a pé para ir para a casa do pai que morava numa outra cidade. Então, você vê o que esse garoto viveu com 14 anos e o que ele criou logo depois, que foi a música dele. 140 quilômetros, ele andou de Friburgo até o Rio de Janeiro. Provavelmente. A pé por estradas escuras, perigosas, sozinho, com fome. Cara, são histórias assim que você olha e fala, caramba, eu não faria isso. Sabe? Eu não teria peito de fazer um negócio desse. Mas a situação era tão difícil, tão desesperadora, que era até melhor isso. Era até melhor. E eles criaram, dessa dor, eles criaram músicas espetaculares. Que é bem isso que você falou, toca na alma da gente. Não é só música, né? O blues, ele é além, né? Ele é a vida, ele é... Acontece que é muita batida. Que muito da inspiração você tem que mexer nos seus fantasmas. É o dia a dia, é os medos, é tudo. É muito interessante como a gente transmuta muita coisa também. Os melhores shows de blues que eu fiz na vida eram os dias que eu tinha acabado o namoro, ou que eu estava preocupado com alguma coisa, eu estava cansado demais. É bem essa temática, trabalhei o dia inteiro numa fazenda de algodão e de noite eu vou cantar o blues. Sabe, os melhores shows foi quando eu estava numa situação assim de muita tristeza, porque aí você joga aquele peso dentro da música e a música ela significa muito mais do que só as notas, porque você está jogando, e o blues tem isso, né? É muito da emoção da pessoa na hora, é muito do que você está jogando, do que você faz, isso desde o início. Eu acho que isso foi o que mais me buscou no blues, assim, que é essa emoção, essa força que ele tem. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltaremos logo com mais os músicos Alexandre Machado e Pedro Friedrich. Nos aguardem.